meu Senhor desceu, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Boa noite,
Que louvor gostoso! Estamos iniciando uma nova semana. Seja bem-vindo ao culto de domingo, 27 de dezembro. Inauguramos aqui a Semana do Ano Novo, né? Até sábado passado foi a Semana do Natal, né? Então, ontem, por sinal, que foi sábado, foi também aniversário da minha mãe. Eu desejo um beijo grandioso à minha querida mãezinha, que fez aniversário, como sempre, no dia seguinte do Natal, né? O Natal foi tão comemorado, foi tão falado, houve tantas circunstâncias diferentes para esse Natal. Pois é, agora chegou, sabe o quê? A antevéspera do Ano Novo, a semana que introduz o Ano Novo. Seja bem-vindo a este culto. É uma semana de renovar a esperança. É uma semana de compreender o que as coisas estão acontecendo. Coloca aqui no chat seus votos de Feliz Ano Novo aos nossos queridos amigos que aqui estão e vamos assim compartilhar carinho um para com o outro, desejando a todos um abençoado 2021. Muita coisa tem para se dizer, mas agora é hora de orar. Vamos fazer uma prece, buscar a presença de Deus e logo na sequência vamos então dialogar um pouco mais, tá bom? Vamos orar? Deus de amor e Pai, estamos iniciando uma nova semana e no final da semana já estaremos recebendo um novo ano, 2021. Nós tivemos um ano de muitas lutas, um ano de muita dificuldade, mas também um ano de muita paz, de muita vitória. Nós agradecemos o Teu amor, o Teu cuidado ao longo de todo o ano 2020 e desejamos que o Senhor se faça presente em nossa vida na continuidade, né, desses dias que encerram o ano 2020. Dá-nos uma boa semana, mas agora em especial dá-nos um bom culto, que Tua palavra fale ao nosso coração, renove a nossa energia e a nossa esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Deus seja louvado, né? Durante esses dias que antecederam, que falamos do Natal na semana passada, a gente analisou que o tempo é Deus, né? Pois é, o tempo está terminando para 2020. E se Deus é o tempo, o que Deus tem programado para essa última semana, para esses últimos dias? Porque daqui a exatamente uma semana, nós já estaremos pisando nos dias de 2021. Pois para este e outros bate-papos muito preciosos e profundos, nós estaremos aqui fielmente. Hoje aqui estamos e estaremos também na quarta-feira que vem, encerrando a série Feliz Ano Novo, tá bom? Então você já sabe que a igreja vive momentos de distanciamento, nós estamos na bandeira vermelha, as orientações conforme o Estado tem dado, têm sido passado pelos grupos de WhatsApp da igreja, né? Para que a gente possa saber o que é possível fazer e o que não é. E a despeito de todas essas dificuldades que enfrentamos, a verdade é que nós já estamos também mantendo a igreja conectada através de cultos como esse. E mesmo nas férias, em todo o tempo, o canal está aberto, disponível, e a igreja nunca fica sem referência. E eu louvo o nome de Deus por este canal, por essa transmissão, por essa oportunidade de nos encontrarmos a cada culto, ainda que muitas vezes nem todos presencialmente, mas a cada culto nos encontramos e assim nos conectamos, renovamos a nossa esperança, e por isso é importante você pôr aqui no chat a tua mensagem para que a igreja possa ser cada vez mais uma família unida e também curtir, né, curtir o canal ali e inscrever-se para que a igreja fortaleça não só esse canal, mas todos os canais da igreja. Assim a igreja pode continuar pregando o evangelho a todo tempo, em qualquer condição que viva, né? Estamos vivendo nesses últimos 2 cultos do ano, hoje e quarta-feira que vem, a série Feliz Ano Novo. Hoje o tema é Conte as Bênçãos e logo na sequência, na quarta-feira, o tema será O Sonho de Deus é Maior. Tá bom? Agora nós vamos cantar, vamos louvar o nome de Deus e logo depois de louvar o nome de Deus vamos abrir a Bíblia, né, em cima do tema deste culto de hoje, que é Conte as Bênçãos, né? Nós vivemos 2020, um ano em que foi decretado, né, por muitos órgãos oficiais como o pior ano da história da humanidade, né? Eu não gosto dessa descrição por um motivo muito simples. Este, para mim, não foi o pior ano da história da humanidade. Foi um ano muito desafiador. Um dos anos mais desafiadores da história da humanidade. Mas, para mim, é um ano que vai ficar no meu coração como um ano maravilhoso. Sabe por quê? Porque é o ano que eu estive em Valinhos. É o ano que Deus escolheu
para que eu estivesse ao seu lado a cada culto, ao longo do ano inteiro, e agora estamos já para fechar o ano, e eu quero fechar o ano aqui, com você, deixando o meu abraço, o meu carinho e participando com você da sua esperança, participando com você da minha esperança, renovando os nossos votos diante de Deus. Por isso, eu queria desafiá-lo enquanto cantamos o hino, conte uma razão para você louvar a Deus, conte uma bênção para você externar a Deus no dia de hoje ou ao longo desse ano. Se a gente for olhar as lutas que aconteceram esse ano, qual é o ano que não acontece lutas? Todo ano você pega a retrospectiva e você vê uma série de situações difíceis, doenças, catástrofes, né? Desemprego, brigas, guerras, política, isso todo ano tem. Mas todo ano também tem o cuidado de Deus. Qual é a bênção que você quer compartilhar conosco? Compartilhe aqui no chat, coloque aqui para você participar com a gente, tá? Então o hino que nós vamos cantar agora diz que nós temos 10.000 razões para louvar o nome de Deus. Conte uma delas enquanto a gente canta o hino, tá bom? Vamos louvar a Deus cantando, logo depois eu volto para abrirmos a palavra de Deus no tema de hoje, que é Conte a Bênção. Minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se pôr. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei,
Amém? Que coisa boa, né? Quantas boas razões para louvar o nome de Deus. O hino trouxe algumas, né? Mas eu vi aqui no chat que estão aparecendo outras boas razões para louvarmos o nome de Deus nessa noite. Nós estamos, assim, trazendo ao nosso coração vitamina. É isso aí, força, alegria, sorriso, em meio de tanta luta e de tanta pandemia. É preciso manter vivo a esperança. Por isso o tema de hoje é Conte a Bênção. E na quarta que vem, o sonho de Deus é maior. Essa em homenagem à minha mulher, viu? É o hino predileto dela. Mas há muito mais do que o hino, há uma mensagem muito poderosa aí. Esse é assunto para daqui a pouco. Tá bom? Eu quero hoje, nesse momento, abrir a palavra de Deus com você. E se você tiver a sua Bíblia aí, eu quero convidá-lo a abrir em Salmos. Salmos capítulo 24. Enquanto eu abro a minha Bíblia também, em Salmos capítulo 24, eu quero ler para você um pensamento também que está inspirado por Deus e escrito no livro Testemunhos, através de uma serva de Deus muito inspirada, uma escritora muito inspirada, que é Ellen White, tá bom? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Salmos 24, mas antes disso eu vou ler com você aqui então esse pensamento do livro Testemunhos, volume 3, página 539, tá? Diz assim: o lar deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições, em vez de serem estudadamente reprimidas. Nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia que temos uns para com os outros. Sabe, queridos, o lar deve ser um ambiente de paz, de alegria, de bênçãos. O lar deve ser um pequeno pedacinho do céu aqui na terra. É importante que os filhos de Deus consigam colocar em seu lar a atmosfera da alegria, da esperança. Eu comecei agora há pouco, antes do hino, comentando com você que 2020 tem sido colocado como um ano catastrófico. Ora, se você quiser olhar o lado ruim da moeda, o lado negativo, todo ano é um ano catastrófico, porque desde que entrou o pecado no mundo, não tem refresco. Imaginar que 2021 está chegando e agora vai dar tudo certo, vai ficar tudo perfeito, isso é uma ilusão sem nenhum precedente, sem nenhum embasamento histórico. Porque cada ano, quando chega no final, a frase Feliz Ano Novo vem carregado de esperança de um ano melhor, porque o passado foi difícil. Então não espere que 2021 vai ser todo de bênçãos e 2022 vai ser melhor ainda. Você não está no céu. Quando é que verdadeiramente nós teremos um feliz ano novo? É quando chegarmos a bordo da nuvem para passar um milênio, esperando, aprendendo, curtindo, vendo como é a vida eterna, para no final do milênio ser instaurado em definitivo a queda, a destruição do pecado e o mundo perfeito. Então, antes que você tenha feliz milênio eterno, é preciso estar pronto para as lutas do dia a dia. Então, como foi 2020? Como será 2021? Cheio de lutas. É verdade que 2020 teve lutas sem precedentes, mas cada ano tem assuntos sem precedentes. Tem terremotos sem precedentes, tem tsunamis sem precedentes. As coisas vão acontecendo, algumas são repetição, ciclos históricos, mas com muito maior agravamento. Aliás, a pandemia que vivemos em 2020 é um ciclo histórico, é uma repetição, porque no passado já houve outras pandemias. Nunca tão grave quanto essa, é verdade. Assim como no futuro haverá outras piores do que essa, e haverá terremotos piores do que aqueles que já aconteceram, haverá maremotos, haverá tsunamis, haverá situações climáticas, mas haverá também desentendimento. Nós vivemos um grande vírus da queda da moralidade, da destruição da família, né? Do egoísmo exacerbado, né? Da negação do próprio eu, negação do meu gênero, negação do meu Deus. Nós vivemos vírus muito mais profundos do que o corona. Então, em face a este mundo, com essa característica, eu não quero fechar o ano novo dizendo como foi ruim o ano velho. E eu não quero fechar, abrir, receber o ano novo oferecendo uma falsa esperança.
Ah, porque agora está chegando a vacina. A vacina é esperança para quê? É importante tomar a vacina. A igreja, ela divulgou um documento oficial de que os membros da igreja adventista deveriam tomar a vacina. É uma orientação da igreja, inclusive, né? Então, cada um toma a sua decisão, faz o que quer, decide da sua vida. Mas o fato é que a verdadeira esperança não está nisso. Uma coisa é eu cuidar da minha saúde, outra coisa é eu achar que a minha esperança está na ação da política, da ciência, da medicina ou de quem quer que seja. A minha esperança está no Senhor, já diz um hino muito bonito e muito animado, né? E as razões que eu tenho para adorar o nome de Deus nessa hora é a certeza de que Deus não me abandonará. E a certeza que eu tenho que Deus não me abandonará em 2021 é observar o passado e ver que Deus não me abandonou. Por isso há uma frase muito conhecida de Ellen White que diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos as maneiras gloriosas, grandiosas que Deus tem dispensado do seu cuidado no passado a nosso favor. Então a tua história, a minha história, escreve a história do quanto Deus nos ama e o quanto Deus tem cuidado de nós. É por isso que não temos medo do futuro. Então, para que você e eu não esqueçamos isso, para que isso realmente fique claro, agora é hora, sabe de quê? Conte a bênção, irmão. É hora de contar as bênçãos. É hora de proclamar para a nossa casa como Deus foi bondoso. Quando eu chamo a minha família e choro as pitangas, como diz lá em Taubaté, onde eu fui criado, né? Quando eu chamo a minha família e fico comentando como foi duro 2020, eu estou cegando a minha família para como Deus é bondoso, galardoador e quantas bênçãos Deus nos derramou. Então, no culto de hoje, eu estou te desafiando a contar a bênção. Eu quero que você, por favor, chame a sua família, chame os seus amigos, poste na internet, na sua rede social, uma bênção que Deus derramou sobre sua vida. Uma maneira grandiosa e gloriosa do amor de Deus em meio a tantas lutas e em meio a tantas dificuldades. Se você olhar a Bíblia em Salmos capítulo 24, que é o texto que eu convidei você a abrir, e eu também estou aberto nesse texto, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e todos que nele habitam. Deus fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes. E aí vem uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Olha que coisa linda. Então, veja, a Bíblia diz que ao Senhor pertence tudo que há nesse mundo. E eu não estou entregue ao mundo pelos homens ou pela ação dos homens. Não, a minha glória, a minha confiança é que eu sou filho do Deus que é o dono, criador do mundo e o dono e criador de mim mesmo, da minha própria vida. Se Deus criou o mundo e criou a mim, então Deus é Deus e eu estou tranquilo. E quem subirá ao monte do Senhor? Quem que vai conseguir estar sustentado pelas mãos desse Deus maravilhoso? Aquele que é puro de mão e de coração. Que é puro de coração e limpo de mão, né? Vamos ver como é que diz aqui? É o contrário. É limpo de mão e puro de coração. Esse subirá ao monte do Senhor. Esse termo subirá ao monte do Senhor é um termo que reflete também a vida eterna, a salvação. Então, quem é que vai ser salvo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Mas ele também leva o subir ao monte do Senhor como uma expressão usada por Davi, como Moisés subia ao monte para falar com Deus e recebia Deus face a face. Então, é uma expressão que simboliza também a comunhão. Quem subirá à presença do Senhor? Quem vai conseguir estar diante do santuário em audiência com o Eterno? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. A oração, a comunhão, ela vem a partir desse estado. E quem é que vai chegar em 2021 e ver que Deus está no comando da sua vida? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Sabe, queridos, em 2020 o Senhor não me abandonou. O Senhor esteve comigo. E eu quero repetir, para mim 2020 foi um ano maravilhoso, porque em 2020 eu tive você.
estivemos juntos. Eu não posso esquecer que nesse ano é um ano que vai marcar a minha história com V de Valinhos, com P de paixão, com F de fé, e muita fé, com S de superação, com I de igreja aberta e fechada, fechada na porta, aberta no coração. Igreja poderosa, porque ainda que seja pela rede social, não calou e não parou de pregar o evangelho. Eu olho para trás e vejo 2020 como um ano que eu quero levar no meu coração. E pessoas que eu aprendi a amar, que eu quero levar para a vida eterna. E então, é isso que é preciso fazer nessa hora. Conseguir reunir a família e contar as bênçãos de um ano tão abençoado. E aí, lá mais na frente, no verso 5, onde paramos a leitura, diz que este que é limpo de mão e puro de coração obterá do Senhor a bênção. Ai, que lindo, viu? Este obterá do Senhor a bênção. E como eu poderei demonstrar a Deus o meu cuidado, o meu amor, o meu carinho, a minha gratidão? Como eu pagarei os meus votos a Deus? E a palavra do Senhor ainda diz a mim, sendo puro de mão e limpo de coração, eu sou fiel e pago os meus votos a Deus. Eu trouxe aqui uma anotação muito especial, aonde me ajuda a verificar que Deus deixou em Israel o lema de conte as bênçãos como um lema de passar o ano, para que chegasse ao final do ano, Israel pudesse ter adorado o nome de Deus pelas bênçãos recebidas. Vou esclarecer melhor. Se você olhar o ano do jubileu judaico, o ano glorioso de Israel, ele era celebrado a partir de festas que estão em Levíticos, capítulo 23. Deus deu para Israel 7 festas. E todas as festas faziam parte de um cronograma do povo de Israel marchando ao longo de cada hora, de cada minuto, de cada dia do ano, de cada semana e de cada mês, para que chegando no final do ano, eles pudessem ter vivido intensamente as bênçãos de Deus e pudessem olhar para trás e, a despeito do que aconteceu ao longo daquele ano, ver que o Senhor não os abandonou jamais. Então, se eu tivesse que resumir as 7 festas de Israel em uma frase, em um tema, em um título, o resumo seria, conte a bênção. Olha que lindo. Quais eram as festas de Israel, pastor? Eram 7, né? Das 7, a primeira era a Páscoa. A Páscoa está em Levíticos 23, versos 4 e 5. E ela foi instituída quando o povo de Deus foi liberto da escravidão do pecado. Em Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 11, conta a maneira como Deus guiou Israel para que Israel pudesse vencer o deserto. E aí no capítulo 12, Deus instituiu a festa da Páscoa, para que pudesse ali deixar marcado um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que, através dos primogênitos, faz com que a nação primogênita seja também protegida e com que os filhos dos filhos de Deus possam ser bem cuidados, mas um Deus que, ao final da história, liberta, permite que atravesse todo o deserto e chegue na Canaã, na terra prometida. E olha só que linda maneira de Deus iniciar o ano, mostrando que nós atravessaremos o ano como quem atravessa o deserto, não como quem atravessa o mar de rosas. Então, o que aconteceu em 2020 é parte do deserto. Mas Deus está comigo no deserto e lá no final do ano eu chegarei celebrando a libertação. E quando é que de verdade os anos da luta do pecado terão terminado? Quando Cristo voltar. É lá que termina o Êxodo. É quando eu entro na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Até lá, um ano novo é a sequência do ano velho, mas de uma mesma caminhada, de uma mesma peregrinação. Então, o povo de Israel começava o ano celebrando a festa da Páscoa, que simboliza este cuidado de Deus e esta libertação. O termo Páscoa, em hebraico, pachá, quer dizer passagem. Vou dar passagem ao longo deste ano
Eu vou passar por ele e Deus vai estar à minha frente me dando passagem sobre todas as lutas e vitórias e libertação. Aí vinha a segunda festa em Levíticos 23, agora nos versos 6 a 8, aonde dentro do ambiente da Páscoa, no dia seguinte da Páscoa, vinha a festa dos 7 dias, aonde o povo deveria comemorar com pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? O termo pão asmo é pão sem fermento. É a festa de comer o pão sem fermento para que eu consiga lembrar a luta que foi ao longo da promoção da libertação. Então, para que eu passe pelo deserto, eu tenho que encarar o pão asmo, que não é tão saboroso, mas é suficientemente sustentador. Então, eu não vou ter ao longo do ano só um mar de rosas, eu vou ter também dificuldades. Mas Deus me dá até o maná, se for preciso, como o pão de cada dia. Então, o pão asmo era uma referência do cuidado de Deus, do sustento divino, uma referência do maná, mas era, acima de tudo, uma referência de Cristo. Quando que nós comemos o pão asmo ou o pão sem fermento, pastor? Na Santa Ceia. É o corpo de Cristo. Essa é a referência máxima do pão sem fermento ou do pão asmo. Então o povo de Israel passava 7 dias comendo alimento de pão asmo no dia seguinte da Páscoa para lembrar como Deus foi cuidadoso e lembrar assim que há esperança na ressurreição. O pão asmo me anuncia que mesmo que eu passe por um momento difícil, eu terei um momento glorioso. Aí, 2020 está acabando, 2021 começando. Quando vai ser o momento glorioso? Tem sido todo dia, Deus tem me renovado. A renovação de um Deus que me dá a esperança da ressurreição, para que ainda que haja morte, Deus plante a vida como uma esperança que jamais se destrói, nem pela morte. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, essa bonita festa era então precedida, logo na sequência, vinha a alegria chamada Festa das Primícias. A Festa das Primícias acontecia no dia imediato em que terminava a Festa dos Pães Asmos. A Festa dos Pães Asmos era chamada do 15 de Abide, e a Festa da Primícia é o 16 de Abibe. Né? É o dia seguinte da festa dos pães asmos. E o que é a festa da primícia? É a colheita. Depois de passar suportando pão sem fermento, sobrevivendo com o que tem, vem a fartura da colheita. E ali se festejava as bênçãos de Deus quando as árvores dariam seus frutos, quando a terra daria seus grãos, e no final da história o ano daria a fartura de um Deus que não nos abandona. E você pode ter passado pela luta que foi na quarentena, mas você teve a despensa suprida, não passou fome, não ficou desamparado. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Olha que bom motivo para render bênçãos e contar as bênçãos e render graças a Deus, né? Por isso a festa das primícias, ela era terminada vindo a festa das cabanas, ou a festa das semanas, como assim também era chamado, porque era um tempo muito longo, onde em cabanas o povo de Israel acampava e fazia assim uma festa muito grande comemorando o final da colheita. Isso está nos versos 15 e 16, né, dentro do livro de Levíticos, capítulo 23, vinha a festa das cabanas, ou a festa das semanas, como alguns gostam de dizer, mas o mais correto é a festa das cabanas, onde o povo estava em tendas por semanas festejando que houve pão, houve fartura, houve colheita o ano todo. Agora vem as 3 últimas festas. Quais são elas? A festa das trombetas, que era feita no primeiro dia do 7º mês. E o que a trombeta anunciava? Anunciava o primeiro dia do ano civil. No fundo, a festa das trombetas era o verdadeiro ano novo, né? O ano civil. E a festa das trombetas, quando a trombeta soava, ela alertava o povo que estava chegando o dia da expiação, né? Que é a festa seguinte. Então a festa das trombetas era o soar da trombeta para que o povo de Israel não se perdesse um dia após o outro e soubesse que Deus precisa ser soberano em minha vida, e para isso Deus promoveu libertação, mas promoveu também perdão. Então era preciso haver consagração
o início de um ano novo é um período para consagração. É isso que anunciava a festa da trombeta. Olha, você sabe que é muito semelhante aos nossos 10 dias de oração, né? Você começa ano novo fazendo um plano de consagração, de reconciliação com Deus. Olha que boa ideia para estabelecer para a família ao longo da virada do ano agora, né? Então, começa no bíblico, começa a comunhão, começa um período para eu rever a minha vida, né? Ano novo é época de fazer o quê? A limpeza do armário, limpar as gavetas. Aí eu tiro o rancor, ponho o perdão. Tiro o ódio, ponho o amor. Tiro os momentos em que eu não fui muito firme com Deus e ponho um homem mais forte ao lado de Deus. Eu tiro os dias que eu passei batido em branco e não fiz o culto familiar e coloco a minha família para o culto familiar, né? Então a festa das trombetas anuncia, prepare-se para um reavivamento diante de Deus, porque Deus está te dando um novo ano, um novo período de vida. E aí vem a penúltima festa, que é a festa da expiação. Ela acontecia no 10º dia do 7º mês. Ora, se a festa da trombeta era no primeiro dia, 10 dias depois vinha o dia da expiação, que era o dia que comemorava a purificação do santuário. E isso está em Levíticos 23, versos 26 até o verso 32, aonde o perdão dos pecados não seria apenas um símbolo, mas seria efetuado pelo sangue de Cristo, que desde o dia 22 de outubro de 1944, conforme profecia de Daniel e também descrito em Hebreus, Cristo adentrou no lugar santíssimo do santuário e começou o verdadeiro dia da expiação. E qual é o final de todas as festas, pastor? E é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela ocorria no 15º dia, a última festa religiosa do ano, aonde os israelitas, em memória de que um dia eram errantes pelo deserto, que eram nômades, agora podiam ter suas casas. Então, a festa dos tabernáculos. Eles agora podiam habitar em casas para louvar o nome de Deus. E o que fazia-se durante a festa do tabernáculo? Um negócio que as crianças iam gostar. Eles voltavam para morar em barraca durante 7 dias. Para lembrar como eles foram nômades errantes ao longo do deserto, eles ficavam na barraca durante 7 dias. Pensou que legal? Você reúne os filhos e vai dormir no quintal, numa barraca, por alguns dias, para dizer: Deus, obrigado pela minha casa, pela minha cama, pelo meu banheiro, pelo sustento, pela cozinha, por tudo que o Senhor me dá. Queridos, você percebe como que todas as festas de Israel ao longo do ano eram festas que levavam Israel a desenvolver um hábito de gratidão, de contar a bênção. Aliás, não era só nas festas, não. Era, na verdade, em tudo. Porque se você lembrar, teve um dia que eu estudei com você a passagem de Israel pelo Rio Jordão, e como Deus mandou que pegassem pedra no leito seco do Rio Jordão, para que quando os filhos perguntassem que pedras são essas, eu pudesse dizer: são pedras que eu peguei quando Deus abriu o leito do rio. São maneiras que Deus usa para que didaticamente você não esqueça que Deus é Deus. Não olhe para 2020 como uma soma de problemas e de lutas, mas na mão de Deus, cada problema é a oportunidade de Deus dar uma vitória, uma superação. Na mão de Deus, quando eu sou preso, é uma chance para que Deus me dê a libertação. Na mão de Deus, até um ente querido que morreu em 2020, é uma chance para que Deus promova a ressurreição. Por isso, as festas nos ensinavam, do povo de Israel, que eu preciso olhar para trás e, como diz a Bíblia, em tudo dar graças, porque ainda que nos momentos mais difíceis da vida, Deus teve a oportunidade de ser Deus e me dar vitórias. Eu quero ainda, antes de concluir, fazer um resumo para você, dizendo que as festas de Israel, elas eram uma descrição cronológica da cruz do Calvário. É impressionante. E a outra coisa, as 4 primeiras festas, elas anunciavam a primeira vinda de Cristo. E as 3 últimas anunciavam a segunda vinda de Cristo. As 4 primeiras festas era para lembrar como que Deus cuidou de Israel até que Cristo venha. E as 3 últimas festas, como ele cuidaria de Israel até que Cristo volte.
Portanto, quando eu olho para trás e conto as bênçãos, eu não estou apenas e tão somente fazendo um exercício de superação. Eu estou, na verdade, com justiça, renovando a minha fé e a esperança da minha família em um Deus que nunca falha e nunca falhará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que o seu próprio Filho não poupou, o que mais não nos daria para cuidar de nós? O que tem poder para me separar do amor de Deus, diz Romanos capítulo 8, é a fome, a tribulação, a angústia, os principados, as potestades, nem os poderes da terra, nem os poderes do céu. Tem capacidade de me separar do amor de Deus, porque Deus é maior do que tudo que existe ao meu redor. E Deus nunca me abandonou e nunca me abandonará. Se não fosse pelas lutas, como eu receberia o milagre? Se não fosse pelos milagres, como eu conheceria o poder de Deus? Se não fosse por conhecer o poder de Deus, como eu poderia desenvolver a minha fé? Sabe, queridos, a essência do dia a dia de um ano feliz não é que dia que Deus vai me dar o quê? Não é que dia que eu vou conquistar o quê? É cada dia do ano grudado na mão de Deus, permitindo que todo dia seja um dia para uma nova bênção e para uma nova libertação. Eu quero te convidar a cantar o hino final, e depois de cantar o hino final, quando encerrarmos o culto, eu quero te convidar a promover uma rodada de conte a bênção com os seus amigos ou com a sua família, com aqueles que podem estar perto de você. E você pode entrar na internet e postar, contar a bênção do que Deus tem feito em sua vida também na internet. Tá bom? Agora é hora de louvarmos o nome de Deus e logo depois de cantarmos, nós vamos poder voltar para fazer uma oração final e desejarmos a todos um feliz ano novo, tá? Como nós falamos muito da grandeza de contar a bênção, eu quero terminar o culto cantando o hino Como Agradecer. A Deus vamos dar glórias agora, tá bom? A Deus demos glória.
A Deus demos glória, pois seu Filho nos entregou. A Deus demos glória, pois a vida nos doou. A Deus demos glória, pois mais um ano terminou. E Deus é conosco, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, meu irmão. Deus seja louvado. Posso orar com você? Deus de amor e Pai, após um culto gostoso, meditando na Tua palavra, louvando o Teu nome, queremos pedir que o Senhor seja Senhor em nossa vida, que desenvolva em nosso coração um coração agradecido e que nos dê uma fé capaz de suportar as lutas, porque no meio da tempestade eu vislumbro a Tua bênção no futuro. Não importa quantas nuvens estão escuras, eu sei que lá em cima tem um sol brilhando e eu vou com alegria atender o chamado de olhar sempre para o alto, cada vez mais para o alto, até que eu encontre o sol da justiça que é Cristo, que é quem renova a minha esperança e quem vence a minha tribulação. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque ao final desse ano a gente olha para trás e vê como o Senhor foi bondoso, como o Senhor nos sustentou a cada momento. Que mais uma vez sua mão se faça presente em nossa vida e que no ano de 2021 possamos continuar nas poderosas mãos de um Deus que jamais falhou e jamais falhará. Toma-nos em tuas mãos, abraça-nos com teu amor e dá-nos uma noite de paz, uma semana feliz, nessa semana que termina o ano e que ao final dela estaremos recebendo um novo ano. Que este último pedaço de 2020 seja tão abençoado como o Senhor nos abençoou ao longo de todo o ano, e em meio a tantas provações, chegamos vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos, dá-nos uma feliz semana, oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Obrigado por ter estado conosco nessa transmissão. Quarta-feira estarei com vocês, será a minha última transmissão. Quarta-feira, quando estivermos aqui no culto, neste mesmo canal, eu estarei também me despedindo, porque dali em diante eu devo seguir para pregar na região de Araraquara e deixar que servos bondosos de Deus também ocupem esse espaço nesse canal e possam continuar abençoando você. Eu estarei continuando a pregar sempre. E agora estarei pregando no canal da Igreja Adventista de Araraquara. Mas eu convido você a continuar aqui no canal da Igreja Central de Valinhos, absorvendo as mensagens maravilhosas que os servos e servas de Deus serão escolhidos para trazer, porque enquanto houver oportunidade de pregar, este canal estará anunciando a volta de Cristo. Aliás, te convido a participar dos canais da igreja, divulgar, curtir, para que a igreja se fortaleça, tá bom? Uma boa última semana do ano. Deus te abençoe. Um bom final de ano. Uma boa semana e daqui a pouco também um feliz ano novo. Vou deixar uma música para a gente louvar o nome de Deus. Logo depois eu te convido a fazer a rodada de Conte a Bênção na sua família. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Boa semana. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo.